Se o curso da vida seguir normalmente, todos nós ou já somos ou seremos velhos ou, para sermos mais gentis, idosos. A fase é a fase que fecha o ciclo da vida biológica. Felizmente, apenas uma, pois outras virão pela renovação oferecida pela reencarnação. Mas ao contrário do que muita gente pensa, a velhice pode ser uma das fases mais frutíferas da vida. Fisicamente, pode-se estar com as forças já abaladas, a saúde reclama, mas espiritualmente é uma fase enriquecedora. Regra geral, aquele que soube viver bem até ali, certamente terá motivos para sentir-se depois realizado e feliz, apesar de todas as eventuais dificuldades presentes e também de projetos novos, por que não? Época de disponibilizar a sua experiência de balanço, época do guerreiro colher os louros das suas vitórias. Mas falaremos mais sobre isso já no nosso tema livre. E tem mais. Mudanças sociais e profissionais de uma encarnação para outra, com Andrea Kleinantz. E o abraço fraterno da semana vai para um homem muito rico, mas o motivo é o modo como ele trata desta riqueza. Diálogo Espírita está no ar. Estamos iniciando o seu tema livre de hoje. Nós vamos falar, fechando a nossa série de estudos sobre os ciclos da vida, nós vamos falar hoje sobre a velhice, sobre a última fase deste ciclo biológico do espírito, quando, antes de reencarnar, reencarna todas as suas fases e o seu pré-retorno ao mundo espiritual. Comigo aqui a Rose e o Joilson. Eu queria dar o pontapé inicial para vocês assim, ó. A gente fala que é a terceira idade, que é a melhor idade e o último estágio do ciclo reencarnatório, dizemos nós espíritas, né? Geralmente, a gente diz que é época de colher os frutos de tudo que se fez a vida inteira, né? Daquilo que se plantou. Quando possível, de desfrutar do conforto material. A gente sabe que aqui no Brasil essas coisas, e não é só aqui, a gente né? Não para de é trabalhar. Bastante difícil, exatamente, né? Mas há aqueles aspectos de constituição familiar já está estabilizado, já é época talvez de curtir mais os netos, o sossego. Você fala tanto aí, né, Rosa e Joilson, sobre mudança na aposentadoria, muitos devem estar se perguntando, né? Pois é, mas agora vai sobrar menos tempo para aproveitar a minha velhice, porque eu vou ter que trabalhar mais. Aí nós não podemos resolver esse problema, né? Agora, exatamente desse aspecto aí, o que vocês teriam para os nossos telespectadores de comentário inicial a respeito dessa fase da vida? Quer que fale, Gilson? Comece. Mulheres primeiro. Nada a ver com meus cabelos brancos, né? Claro. Olha, fase da vida de construção, de renovação, são todas. Todas as fases da vida nós temos que ter projetos, temos ocupações, temos trabalhos. O que a gente nota, em geral, né, na fase pós-maturidade? Alguns dizem que se inicia aos 60, outros aos 65. De qualquer jeito eu não me escapo, já estou na fase, tenho mais de 65. Então, o que acontece nessa fase? Nós temos que ter o objetivo em mente, o objetivo da nossa existência. Se nós não criamos na adolescência, na maturidade, né, suficientemente preocupação, visão a respeito da finalidade espiritual da vida, nesta fase as cobranças surgem mais pesadas. Se nós plantamos e investimos o nosso tempo na nossa realização espiritual, não é o fato do nosso corpo estar se tornando mais frágil ou nossa mente mais lenta para a memorização de fatos recentes e que vão nos impedir
né? Não é esse fato que vai nos impedir de continuarmos as realizações que nos competem. Portanto, o desafio de viver, seja na Terra como encarnado, seja no plano espiritual como desencarnado, seja na maturidade ou na velhice, é o mesmo, com as adaptações necessárias à resposta do nosso organismo físico, do nosso corpo, às demandas que nós fazemos. Não é porque chegou lá nessa fase, o espírito ele não envelhece, né, Rose? O espírito ele é o mesmo, e aí a única coisa que envelhece é o corpo. É. E salvo, né, aquelas questões, aquelas situações em que a pessoa venha ter ali um AVC, um problema mental por conta da idade, da deterioração do corpo, mas o espírito ele é pujante. Ele está sempre em atividade, ele quer estar em atividade. E tem deveres espirituais em qualquer fase, né? Sim, e é aí onde a pessoa ela deve buscar, isso que você está falando, de sempre ter uma atividade, até mesmo para manter a sua condição biológica no melhor estado possível. Porque nós não sabemos quando que nós vamos desencarnar. Tem pessoas que quando se aposentam, chega ali na fase dos 65, 70 anos, se aposentou, ela se entrega para a vida, porque parece que ela perdeu a sua finalidade de vida. E não é assim, ela tem que sempre buscar, como você bem disse, novos projetos, né? Respeitando a sua condição biológica, mas nunca parar, nunca se entregar. Até porque justamente nessa fase, quando em condições, talvez para a maioria, enfim, que já está aposentada, é que sobra mais tempo. Porque ela passa a vida inteira correndo com falta de tempo, correria para tudo, a vida é super agitada, né? Desde, hoje em dia, colocam as crianças com 3, 4 anos, ela já faz natação, faz inglês, faz academia, faz judô, faz não sei o quê. É um desespero, uma carga imensa de responsabilidade em cima da criança. Então, hoje em dia, muitos já não têm infância. E ela vai assim quase a vida inteira. Então, no dia que se ela conseguir se aposentar e tiver um conforto material relativo, que ela não precise continuar trabalhando, pelo menos para sobreviver, para sua subsistência material, é o grande momento de ela colocar em prática e fazer tudo aquilo que ela não conseguiu fazer antes, a despeito das possíveis limitações físicas que ela possa ter. Não é isso? Concordo, né? Embora a demanda, né, da vida moderna privilegie muito pouca gente com ter, né, esse lazer, essa oportunidade de mais tempo livre, apesar da idade. A maioria de nós continua com obrigações profissionais e espirituais e sociais, familiares, com uma demanda grande. Mas, de qualquer maneira, é uma época em que, em geral, você tem que respeitar seu organismo. E ele, às vezes, já não consegue suportar uma carga horária que você tinha de 14, 16 horas por dia, 12 horas contínuas, né? Ou menos, se for o caso. Então, você já começa a ter que ter intervalos, o exercício é importante, mas a questão espiritual é predominante. Eu me lembro das pesquisas do Dr. Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que esteve preso em campos de concentração, e que dizia que, independentemente das circunstâncias exteriores, que é o que muda, né, na velhice, a pessoa encontra gratificação no viver e se ela descobre aquilo em que ela pode ser útil, aquilo que ela pode realizar e que outra pessoa não consegue fazer da mesma maneira, se ela descobre o seu papel no mundo. E isso é possível em todas as idades. Se há mais tempo livre nessa fase da vida, eventualmente, é a época das boas leituras, é a época do trabalho voluntário, é a época em que a pessoa não necessitando da remuneração, ela pode se dedicar mais tempo às atividades em que às vezes ela sonhou a vida inteira poder ter tempo para se dedicar. Mas qual é a importância, né? Qual é a validade disso? Ela tem que ter plantado. Tem que ter se preocupado com as questões de longo prazo. Se centralizou a sua vista apenas no predomínio das questões materiais, na pujança da sua saúde física, né? E não se preparou para as questões espirituais, é a época em que ela vai ter que revalidar esses conceitos espirituais, porque senão ela não atravessa bem essa fase, que é preparatória para a fase seguinte, do desencarne, do retorno à pátria espiritual, do reencontro com a família e com os amigos. E não é deixar para pensar isso também só quando chegar essa idade, né? É interessante que
tem, assim, durante a sua vida essa preocupação. Com certeza. Né? Vai questionando, vai se perguntando, porque quando chegar a essa idade, lá depois dos 65, 70 anos, obviamente essas questões, elas surgem com mais força na nossa vida. E aí, se a pessoa Principalmente não teve, se a saúde, né, diminui. aí se ela não teve um preparo lá atrás, se ela não buscou leituras nesse sentido, ela vai se sentir desesperada, porque ela vai achar que agora ela não tem Perdeu mais tempo. o sentido, E perdeu o seu tempo. Não é mais útil. Então é interessante que comecem essas reflexões espirituais o quanto antes. Eu conheci uma senhorinha linda, desencarnada já, então não faz mal dizer o primeiro nome. O nome dela era Margarida. Eu levei um grupo de jovens para visitar um abrigo de condição econômica, financeira bem difícil. Era um abrigo que dependia de doações. E encontrei uma senhorinha de 90 anos, baixinha, cabelinho branco, olhinho azul, vivaz, alegre, sabe? E deu para notar de imediato que o nível cultural dela destoava até, né, do ambiente onde ela estava. Ela falava 6 línguas. Conversando com ela, ela tinha morado em várias capitais da Europa no passado, tinha sido esposa de um diplomata e estava ali naquele abrigo há 25 anos. Desde que ela foi internada, os filhos já tinham morrido, e depois ficaram só alguns netos que seguiram seu rumo no mundo. Ela nunca recebeu uma visita da família. E ela era a luz daquele lugar. Havia algumas senhoras ali, tínhamos algumas senhoras ali internadas com problemas mentais, pessoas culturalmente assim, até analfabetas, né? E ela procurava atrair, conversar. A hora do lanche a gente verificou o carinho e o cuidado dela mais idosa. Ela ia correndo no quarto buscar uma que não se locomovia bem, trazia. Ela sabia, sentia para que a sua vida servia. Ela achou a sua utilidade naquele lugar em que muitos se sentiriam em pleno abandono. 25 anos. 25 anos sem uma visita da família. Uma pessoa falava 6 línguas, morou em Paris, em Roma, morou em Nova York, mas estava ali já todo esse período. Tinha tudo para entrar em depressão. Tinha né? tudo. E se entregar. E encontrou sua utilidade. O lugar era desprovido de recursos materiais, mas ela não precisava de muito. E atendia as companheiras, em que até o entendimento das companheiras era bem menor. Então ela procurava conversar, alegrá-las, chamar, cantar, tocar piano. O Joilson falou ali sobre essa preparação que vem de longo prazo, né? A gente não pode se omitir, e a gente já tratou em outros programas aqui especificamente sobre educação para a morte, que não deve, como ele disse, começar quando já está nas vésperas, que a gente nunca, às vezes não sabe e às vezes sabe, dependendo de uma determinada enfermidade, né? A gente até fica sabendo, mas daí, como ele disse, aí não há mais tempo para refletir, não há um lastro psicológico, espiritual para a pessoa se apegar. E isso tem que ser cultivado ao longo da vida, né? A gente tem um ditado que diz, não é bem um ditado, mas alguém afirmou que morre-se bem quem viveu bem. Então tem que se viver bem e sabendo que a vida, independente de crença na sobrevivência da alma, mas de que de qualquer maneira a morte faz parte da vida. E outro detalhe para nós espíritas é que quando a gente nasce aqui, a gente morre, entre aspas, para os que permanecem no mundo espiritual. Mas quando a gente desencarna, é uma festa do outro lado, né? Especialmente se nós soubermos viver. Se a nossa bagagem lá na alfândega, ela não está pesada só de entulhos. Se ela tiver realmente, como essa senhora, esse exemplo que a Rose acabou de nos trazer aí, é uma pessoa que ela vai ter... Era uma luz em qualquer lugar, em qualquer época. E o interessante aí da doutrina espírita é que para o espírita, eu acredito em especial, é que nós estudamos a respeito disso durante a nossa vida toda. E aqueles que não estudam, se quiserem buscar as informações dentro da doutrina espírita, o acalento que nós temos é o seguinte, é que nessa existência eu não pensei, eu não refleti, e mas posso achar que não tenho tempo, mas existirá outra oportunidade. Deus sempre nos dá oportunidade
para refletirmos, para pensarmos e teremos N oportunidades. O que é importante, né, que o idoso saiba? Que ele é um espírito imortal. Que os afetos que já foram na frente dele, que já retornaram ao plano espiritual, eles continuam vivos. Eles continuam preocupados com ele, continuam vibrando, eles o reencontram nos desprendimentos durante o sono. E que quando necessário começarmos a pensar nisso, sem nos entregarmos, porque a vida não acaba, ela continua, mas começarmos a pensar no desencarne, porque a doença, né, já nos avisa que a hora está chegando, é importante saber que os nossos amados nos aguardam, desde que nós não apressemos a hora. Suportemos a nossa vida e a levemos da melhor forma possível, com alegria e utilidade, ainda que emanando, como a dona Margarida, vibrações de alegria quando o corpo já falha, né? Se nós levarmos a nossa vida até o fim com essa mensagem de esperança e de alegria, na medida do possível, reencontraremos os nossos afetos nessa festa espiritual de que o Joilson nos disse. Eles continuam vivos, nos aguardam, nos amam. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados. Eles nos olham, torcem por nós. É isso aí, meus amigos. Alegria sempre, jovialidade espiritual, porque o espírito é imortal. Então não temos que nos preocupar, como o Joilson disse, se essa vida a gente às vezes pega, sobe no bonde com ele andando e a gente não, talvez tenha ficado algumas oportunidades para trás que a gente não soube aproveitar ou não as teve, não se preocupe, a vida continua, bela, resplandecente para todos nós. Muita paz a todos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá! No programa O Espiritismo Responde, na questão que nós iremos trabalhar hoje, veio o seguinte questionamento. Uma pessoa que foi agricultor em uma vida, pode ser médica em outra vida? Bem, para a gente responder esse questionamento, nós precisamos levar em consideração algumas bases dos livros da codificação espírita. Tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, quanto o Livro dos Espíritos, né? Que são 2 livros da codificação. O primeiro ponto do Livro dos Espíritos, que traz sobre essas questões de profissões e de desenvolvimento social, por exemplo, fala muito a respeito da lei do progresso. Então, nós precisamos entender um pouco a respeito da lei do progresso. O que diz a lei do progresso, né? Diz que o ser humano, o homem, ele precisa se desenvolver tanto moralmente quanto intelectualmente. Esse desenvolvimento moral e tanto intelectual, ele não vai ocorrer da mesma forma, de forma gradual. Muitas vezes ele ocorre de maneira descompassada, se a gente pudesse usar esse termo, né? Então, por essa razão, por conta desse motivo, é que nós devemos e precisamos passar por diversas profissões
para que a gente se desenvolva moralmente e intelectualmente. Então, uma pessoa que foi médico numa vida, ela pode sim, numa outra vida, vir como uma profissão simples, que não tenha contato com os estudos, ou que ela não tenha formação, porque um médico faz um curso, né? Faz uma graduação, muitas vezes ele se especializa, ele vai fazer curso de pós-graduação. E o agricultor não significa também que ele não possa estudar, mas o agricultor, outras funções que são mais simples, através dessa profissão, esse espírito vai vivenciar situações para seu desenvolvimento moral e para o seu desenvolvimento intelectual, no caso do médico, né? Então, sim, a gente pode, numa vida, vir como uma profissão bastante humilde, bastante simples, e numa outra vida nós termos profissões que permitam o desenvolvimento intelectual. Né? Eu acho interessante a gente falando ainda dentro dessa lei do progresso, uma questão do Livro dos Espíritos que diz o seguinte, é a questão 780, que diz assim: como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Aí o Espírito de Verdade responde, favorecendo a compreensão do bem e do mal. O homem, então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio que acompanha a inteligência e aumenta a sua responsabilidade dos seus atos. Então, veja o ponto importante nesse comentário, né? A compreensão do bem e do mal. O desenvolvimento moral, se não for pela mudança das diversas profissões, das diversas vivências, pode ser que um espírito bastante intelectualizado numa vida venha numa outra vida sem ter condições de estudar, justamente para desenvolvimento moral. Pode ser também o contrário, que um espírito que tenha já uma vivência moral muito desenvolvida venha numa vida para treinar a sua vivência intelectual. Então, a ele são oferecidas diversas possibilidades através das profissões, através das ações que ele desempenha naquela vida. Uma coisa inteligente que a gente precisa lembrar é que a pobreza, por exemplo, quando o indivíduo tem a pobreza, isso serve como uma prova para a sua paciência e a sua resignação. E a riqueza, ao contrário, né, ela vai também servir de prova para que aquele espírito ele treine a caridade e a abnegação. Quando o indivíduo é muito orgulhoso ou egoísta, ele não consegue se desenvolver adequadamente dentro do campo moral. E ele precisa, então, desse treino, dessas possibilidades, dessas experiências, dessas vivências, para ele se desenvolver adequadamente. É isso que a gente tem que lembrar, né? Todas as profissões são necessárias. Obrigada, muita paz. A editora O Clarim de Matão, São Paulo, é uma das mais conceituadas no país no segmento espírita. Além dos mais de 200 títulos de primeiríssima qualidade, ela publica a Revista Internacional de Espiritismo, em circulação mensal há 94 anos. Veja comigo aqui as edições de maio e junho, 100% colorida, papel especial, bela diagramação. São 55 páginas com os mais diversos assuntos, na forma de entrevistas, artigos, reportagens e notícias. Assine agora mesmo a Revista Internacional do Espiritismo, através do site www.oclarim.com.br, o telefone 16 3382 1066 e o WhatsApp 16 99 270 6575. Revista Internacional do Espiritismo, muita informação para você sobre o Espiritismo e o seu movimento. Eu li e me impressionei com uma entrevista publicada no mês de maio do Olavo Setúbal, sobrenome de Banqueiros, mas ele é uma exceção na família. Eu explico logo. Ele possui uma fortuna de 1 milhão, aproximadamente, de reais, e já doou mais de 20% disso. A propósito, em 2015, segundo um levantamento, os brasileiros doaram 13,7 bilhões de reais, o que nos parece realmente muito,
são vários zeros aí depois do número base, mas per capita não foi tanto assim. E houve uma constatação de que proporcionalmente os pobres doam mais do que os ricos. É uma informação para a gente refletir. Bem, uma frase elucidativa do Olavo Setúbal foi a seguinte: filantropia significa amor ao ser humano, vai além da caridade e está longe de ser assistencialismo. Aliás, ele usa nessa entrevista uma expressão que é muito comum no meio espírita, quando a gente fala da questão do peixe e da vara de pescar. Se é necessário, muitas vezes, aliás, sempre é necessário, e a gente toma aqui, por exemplo, alguns programas sociais nossos aqui do Brasil, como o Bolsa Família, por exemplo, a gente reflete sobre a importância desse tipo de atividade, de assistência, e é um assistencialismo, mas tem a seguinte situação: é necessário que se dê as condições para que, através desses auxílios, as pessoas cresçam. Que haja, o programa foi criado mais especificamente para apoio às crianças, para tirá-las do trabalho, que deveriam, muitas vezes, e ainda fazem, de auxílio aos pais, para poderem estudar. Era esse o objetivo principal do Bolsa Família. Mas só que isso tem que ter uma sequência. O Estado tem a obrigação de procurar dar apoio, estrutura necessária para que essas pessoas cresçam por si mesmas também, alcancem condições de desenvolvimento para tocar a sua vida, para não ficar dependentes para o resto da vida, ainda que de um valor realmente irrisório, se a gente colocar realmente o quanto recebe cada um. O fato, então, é que tem que dar condição para essas famílias de coleta de lixo, de instalação de redes de tratamento de água e esgoto, de transporte minimamente compatível para que essas pessoas possam se deslocar ao trabalho e à escola, e principalmente a educação, como a gente falou. Então, num primeiro momento, é necessário dar o peixe, e depois a vara e ensinar a pescar. E é isso que ele enfatiza aqui. Bom, outra coisa que ele diz é o seguinte: deixei de ser uma pessoa de coisas para ser uma pessoa de causas. E para isso, há 10 anos, ele decidiu fazer filantropia em tempo integral. Reuniu os filhos, porque a ideia da criação da fundação que ele realmente criou implicaria em se ajustar com os filhos, que teriam o direito natural da herança. E desde então, existe um hospital filantrópico mantido por essa fundação, e que lá atrás, no primeiro momento, ele investiu cerca de 150 milhões de reais. Então, a gente nota essa semelhança com um procedimento muito comum nos Estados Unidos, onde não se faz a doação direta, mas através de fundações, e não mais hoje só para universidades, como se fazia há pouco tempo, mas buscando trabalhos de filantropia dentro e fora, principalmente dos Estados Unidos. E a gente lembra do exemplo de Bill Gates, com a fundação, juntamente com a Melinda, a esposa dele, que tem trabalhos, projetos maravilhosos espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Então, evita, porque a taxação das fortunas nos Estados Unidos é muito alta, é uma maneira de também economizar, digamos assim, e dar um direcionamento enquanto estão em vida. E os filhos, a maioria desses bilionários, não estamos falando de milionários, mas de bilionários, eles fazem com que os filhos também trabalhem, aprendam a trabalhar e ganhar, como dizia Jesus, o pão com seu próprio suor. Então, por isso, o nosso abraço fraterno aí para o Olavo Setúbal. Claro que ele não está sabendo, não está nos vendo, mas como o exemplo que ele deixa, a nossa homenagem para que todos nós tenhamos uma ideia clara do que, inclusive, a doutrina espírita propõe. Um abraço a todos, também a vocês, e até a próxima semana.